Graça e paz a todos e a todas. Eu sou o professor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula do nosso querido SETAC, Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Então, hoje, nós vamos estar estudando mais um capítulo da carta maravilhosa aos Hebreus. Eu queria dizer antes aos irmãos, aqueles que me conhecem, conhecem o meu caráter, que quando eu coloco a lista dos que pagaram, eu só coloco justamente a lista dos que pagaram para não vir a constranger ninguém que não pagou. É preciso lembrar que agora eu sou tudo, né? Eu sou o tesoureiro, eu sou o secretário, eu sou o diretor, o coordenador, o professor, e eu tenho que fazer tudo. Então, eu não tenho cabeça. Eu fui olhar e muita gente se aproveitando, ou não é se aproveitando, a palavra não é essa, é assim, pegando o gancho da omissão, da fiscalização. Então, a pessoa ia deixando o tempo passar e não pagava. Então, para susto da gente, tinha pessoas que tinha mais de ano, tem mais de ano devendo. Então, hoje, eu estou explicando a todos como meu objetivo com a lista é poder, eu agora faço o ano inteiro, o nome de cada pessoa, e eu coloco aqueles que pagaram, para que eu possa acompanhar. Então, o meu objetivo é só fazer o acompanhamento. Se eu quisesse envergonhar alguém, se fosse meu intuito, eu colocaria o nome dos devedores. Não. Só coloco ali o nome de quem pagou e depois eu pego aquela lista, copio aqui e coloco lá nas pessoas que pagaram. Então, eu sei agora quem está pagando, quem não está. E eu não, todos aí sabem que eu não cobrei a ninguém que não está pagando, apesar de eu estar precisando. Mas eu nunca cobrei a nenhum de vocês, né? Às vezes eu mando uma mensagem: oi, irmão, como é que está o irmão? O irmão diz: pastor, eu pago semana que vem. Eu disse: meu irmão, eu estava perguntando como é que você está. Então, o nosso objetivo é saber, porque muitas vezes as pessoas perguntavam: coordenador, quanto eu devo? E eu não sabia. Então, agora eu estou fazendo todas essas coisas, né? Então, coordenador, secretário, tesoureiro. E olha, irmãos, ser tesoureiro e secretário é muito ruim, porque eu passo o dia inteiro dizendo: pessoal, faça a pergunta no grupo. Quem já leu isso no grupo? Eu dizer que toda a comunicação é feita no grupo. Vai lá, Já pessoal, vi, quem já ouviu? pastor, já vi. Bem, Mas aí a turma faz de conta que não ouviram e manda mensagem no meu privado, né? Eu não tenho condição, meus amados irmãos, de atender individualmente. Então, faça as perguntas no grupo e os comprovantes você manda no privado, né? Então, meu objetivo não é constranger ninguém, é porque dali eu tiro. Por isso eu vou botando primeiro, segundo, terceiro, quarto, porque eu tenho a lista e quando a pessoa paga,
eu salvo o comprovante no meu e-mail, para eu poder, no caso de uma dúvida, ir lá. Então, é por isso. Deu para entender, pessoal? Se não entenderam, eu vou explicar de novo. Não, tá entendido. Todo mundo, eu creio que todo mundo entendeu, né? Amém. Graças a Deus. Entendi, pastor. Faça assim como a irmã Alice e a irmã Regina, bote aí sim aí no chat. Então, pessoal, meu objetivo, se você pensa que eu estou atrás do seu dinheiro, está com 4 anos que você anda comigo e ainda não me conhece. Porque a igreja está me devendo 1 ano de salário. E eu não coloquei, não vou colocar na justiça. 1 ano. Você acha que eu iria prejudicar você? Então, aprenda a conhecer seu professor. Eu só estou tentando fazer tudo sozinho, irmãos. Não é fácil você tomar conta de tudo sozinho e ter que acompanhar para quando o aluno perguntar, professor. E aquele irmão que eu pedi ajuda, quem puder ajudar, é só ligar para ele. Ligue para ele, entre em contato com ele, é dos nossos irmãos, está precisando. E se alguém aí estiver precisando de ajuda, eu não tenho muito, não. Mas a gente pode ajudar. Então, o nosso trabalho aqui não é só ensinar teologia, é ajudar os irmãos. Então, se você está precisando, como o nosso irmão estava, a gente faz aqui uma união e ajuda. Então, espero que isso tenha entendido. Infelizmente, eu tenho que colocar ali, para que vocês possam acompanhar e, principalmente, eu saiba quem pagou, quem não pagou, para que as pessoas possam me perguntar, pastor, quanto eu estou devendo? E eu poder dizer. Então, Deus abençoe. Vamos para a nossa aula. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 9. Nós já estamos até o capítulo 8. E a gente vem estudando, né, e vendo que o autor de Hebreus, ele vem e ele mostra a superioridade da nova aliança em relação à antiga aliança. Nós vimos que o povo judeu, que havia se convertido ao cristianismo, eles estão em perigo de voltar, de cometer a apostasia, de desertar da fé, por causa das perseguições, tanto dos seus patrícios, os judeus não cristãos, como dos governantes, como dos pagãos. Esse povo tinha todo uma religião adornada, visível, tabernáculo, sacerdote, roupas especiais, uma liturgia maravilhosa. Então, esse povo agora, quando chega na simplicidade cristã, onde temos que aprender a andar pela fé e não por aquilo que vemos, então eles encontram dificuldades e correm o risco, e alguns estão desertando. Então, o autor mostra a superioridade, que voltar para o judaísmo é andar para trás, é sair do superior para o inferior. E você diz, pastor, se ele está falando para judeu, então por que eu tenho que estudar essa carta? Porque essa carta trata do perigo de desertarmos da fé. Então, o judeu corria o risco de ir com a pressão voltar para o judaísmo. E nós corremos o risco de, com a pressão, voltarmos para o mundo, procurarmos uma religião
que não seja perseguida, procurarmos uma zona de conforto. Como nós já vimos lá nos evangelhos, que Jesus disse, bem-aventurados perseguidos. E depois ele diz, brilha a vossa luz. Aí nós vimos aquela frase célebre, que diz, esconder quando tentado a mostrar. Que era lá o caso dos fariseus, que eram tentados a mostrar. E aí o cristão não podia mostrar sua oração, suas esmolas, então seu jejum. Então o caso ali é de esconder. Mas eles eram tentados a mostrar. Eu e você somos tentados a mostrar. E mostrar quando tentados a esconder, que é o caso do evangelismo, da pregação, do testemunho, do bater de frente com o mundo, com o pecado. Então Jesus disse, vocês serão perseguidos. Então, nós devemos mostrar quando tentado a esconder. Na hora da perseguição, nós somos tentados a ficar quietos, calados, omissos. Então, essa carta fala muito aos nossos corações. Então, vamos hoje para a nossa aula, que é um tabernáculo superior. Então, nós já vimos que o autor vem falando da superioridade de Cristo em relação aos profetas. E ele diz que Jesus é a revelação final de Deus. Que Deus outrora falou pelos profetas, agora fala pelo Filho. E aí, ontem à noite, se você viu, eu preguei na nossa igreja sede. Se você ainda não viu, pode ver lá pelo nosso canal da Igreja Sede, que é Igreja ADBV. Então, você coloca Igreja ADBV, que você vai ver o sermão de ontem à noite. Então, o que acontece? Jesus tem a revelação final. E aí eu procurei um meio de ilustrar. Nós estamos numa época de aparelhos, principalmente TVs, celulares, computadores, que vão surgindo e, em pouco tempo, vão se tornando antiquados, obsoletos, ultrapassados e precisam ser substituídos por novos. Não é assim, pessoal? Preciso fazer um sim, pastor. upgrade, pastor. Obrigado. Eu queria saber por que. É um upgrade que tem que Como fazer. Olha aí, viu? É o up. Então, o que acontece? Eu pensei nisso para ilustrar. Você pegava uma televisão, ela tinha um tubo enorme. Né? A imagem era horrível. Você pegava um celular antigo, aquele tijolão, era horrível. Depois, você ficava orgulhoso quando tinha um Cyber 50, que era o que eu tinha. Depois, o celular vai mudando. A televisão vai mudando, vai ficando smart. Agora 4K, cada dia mais fina, mais leve. Os computadores também. Então, a cada ano, essas coisas que eram úteis vão se tornando obsoletas. Mas agora imagine se viesse um computador, uma TV, um celular de última geração, dizendo assim, esse aqui é o último. Esse aqui tem tudo. Todas as funções. Esse aqui supre todas as necessidades. E nunca mais nós vamos precisar de um novo celular, de uma nova TV ou de um novo computador, porque esse é a última geração que o ser humano pode fazer. Então, se aparecesse isso, não haveria mais necessidade de criar um novo. Então, desde o Antigo Testamento até a vinda de Jesus, nós temos como esses aparelhos. Uma TV com um tubo enorme, em preto e branco, e aí vai melhorando, vai ficando em cores.
Aí nós temos um celular antigo, analógico, que vai para digital, o smartphone, até chegar nessa TV principal. No Antigo Testamento, nós temos os rituais, a religião mosaica, até que vem aquele em quem a revelação de Deus está plena, completa. E depois dele, tudo que vai ser escrito, cartas, livros do Apocalipse, são para explicar nada de novo. Tudo já foi revelado por Jesus Cristo. Então, ele é o último aparelho. Deu para entender a metáfora, pessoal? Tranquilo, pastor. Senhor, Muito boa. quem mais? Deu para entender, pessoal? Oh, Jesus. O Adriano entendeu. Quem mais? Então, vamos lá. A revelação de Deus é gradativa. O que quer dizer gradativa? É um passo de cada vez. Isso. Então, aqui, no tabernáculo, que agora é o que o autor vai falar, eu sempre procuro mostrar para vocês a ideia do autor. Aquilo que o autor tem em mente. Eu procuro descobrir para poder explicar para vocês sem me perder nos detalhes. Porque tem gente que cai tanto nos detalhes que acaba se perdendo. Então, aqui nós temos uma imagem do tabernáculo e seu entorno. Então, dá para ver aqui o mouse, pessoal? Pastor, o senhor não está compartilhando Oi. a tela. Não, oh, meu irmão. Espera aí, sabe? É porque eu fiz de novo e não compartilhei a tela. Não é possível. Obrigado, Jailson. Muito obrigado. Então, vamos ver agora. Pronto. Então, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos em Tua presença, pedimos a Tua graça, que não podemos falar de Ti, das Tuas coisas, sem a Tua unção, sem a Tua proteção. Então, pedimos graça e proteção em nome de Jesus, o Teu Filho muito amado. Amém. Então, diz assim, vamos ler para depois a gente falar. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o lugar santo. Então, vamos ver. Pastor, continua Está dando para ver o mouse aí, pessoal? Continua sem compartilhar a tela, pastor. A tela não está sendo Está aqui compartilhada. mesmo, estou vendo daqui. A tela está sendo compartilhada. Não, tô aqui vendo. eu estou vendo agora. Certo? Agora a tela está compartilhada. Quem mais está vendo aí, pessoal? Pelo amor de Deus. Fala, pessoal. Talvez seja bom, pastor. Ou escreva-me. Mas não escreva assim. Olha. Agora melhorou. Pastor, tá dando certo. Amém. Então, vamos lá. Está dando para ver aí o mouse, pessoal? Aqui, ó. Tá sim, pastor. Pronto. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos o tabernáculo. Ao redor do tabernáculo, aí nós vamos vir de dentro para fora. Nós temos aqui a tenda, e essa tenda tem 2 compartimentos. Protegendo essa tenda, nós temos o muro.
e o povo está do lado de fora. Então, Deus habita no meio do seu povo. Fora de onde está a tenda, tem o deserto. Esse lugar aqui é imundo. E, para mais longe, nós temos um lugar mais imundo ainda, que era onde moravam os gentios, os pagãos, as aves imundas. Né? Então, o que acontece? O autor, aqui em Hebreus, ele vai partir do santuário terrestre e ele vai nos dizer que o judaísmo tinha todo esse santuário. Mas ele vai dizer que isso era uma figura, um antítipo que se cumpre em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós vamos ver que Deus está aqui onde tem essa nuvem, aqui é onde tem a arca, aí vem o segundo lugar aqui, de dentro para fora. Nós temos o lugar santo dos santos, o santo dos santos, que é onde Deus está, o lugar santo, o átrio, e fora do átrio, ao redor do tabernáculo, Deus está no centro, de costa para o sol, que vocês estão vendo o sol aqui. Então, todo mundo adorava o sol, mas quando Deus faz o tabernáculo, ele bota o tabernáculo de costas para o sol. E aí nós vemos que fora do arraial está o lugar imundo. Porque ali habitava o chacal, avestruz, aves imundas no deserto, répteis imundos. E quanto mais longe, mais imundo. Então, essa revelação de Deus vem, Deus vai se revelando dele para nós. Só que o autor, no capítulo 9, ele não vai falar do tabernáculo com essa parte aqui do átrio. Ele, vou repetir, não vai falar dessa primeira parte aqui, onde tem o altar do holocausto e a pia de bronze. Não. O interesse dele agora é na tenda. E você vai estar vendo aqui que para entrar na tenda tinha o primeiro véu, para entrar no lugar santo. E lá dentro, para entrar no Santo dos Santos, tinha outro véu. Então, o autor, é muito bom que a gente entenda, ele não está falando do santuário todo. Para ele, o santuário é a tenda. Ele não vai falar do átrio nessa parte. Ele não vai falar aqui, mas ele vai falar da ministração dos sacerdotes dentro da tenda. Foi o que eu disse? Ministração dentro da tenda. Então, obrigado, pastor. Só as duas partes. Certo? Então, ele vai dizer o seguinte. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Então, mais uma vez, ele vai fazer um contraste. Ele diz que na antiga aliança tinha um santuário terreno e tinha ordenanças, preceitos. Que era os... Deixa eu só colocar aqui um pouco. Essas ordenanças era tudo aquilo que a lei prescrevia, como devia ser feito, detalhadamente. E tinha um culto divino, tinha adoração,
a imolação de animais, o sacrifício, toda a adoração. E ele diz que tinha um santuário terrestre. E aí ele vai falar do primeiro tabernáculo. Quando ele fala primeiro tabernáculo, ele não está falando do tabernáculo no seu todo, nem tampouco no átrio, mas no que nós conhecemos hoje como lugar santo. Porque muita gente, nós estamos aqui partindo da interpretação de que esse livro, essa carta, foi escrita a judeus. Então, nós estamos partindo do ponto hebraico. Porque se você interpretar, como muitos autores fazem, do ponto de vista grego, que infelizmente nossa teologia muitas vezes é mais grega do que de Jerusalém, é mais da Grécia do que de Jerusalém. Então, nós estamos interpretando aqui pelo método de interpretação judaico, ou seja, do ponto de vista judaico. Nós não estamos interpretando do ponto de vista platônico, de que existem dois céus, dois mundos, melhor dizendo. Então, nós estamos interpretando do ponto de vista de que há, para o autor, um santuário na terra e que o céu é o outro santuário, onde Jesus entrou. E isso nós falaremos adiante, como diz o autor aqui, se Deus nos permitir. Então, vamos lá. Então, ele diz o seguinte: na antiga aliança, havia um tabernáculo, um culto. Esse culto era regido por ordenanças, por leis. Aí ele diz, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro. Aí, quando a gente interpreta pelo método, pelo ponto de vista grego, você vai pensar que tinha dois tabernáculos, como os dois mundos de Platão. Aí, o que ele quer dizer? Porque a regra da hermenêutica, a maior regra é a Bíblia explica a Bíblia. Então, ele diz o primeiro. O que nós devemos entender por primeiro? Em que havia o candeeiro, a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santo lugar. Então, para ele, como eu disse para vocês, ele está tratando, porque se fôssemos nós diríamos primeiro o átrio, depois o lugar santo, depois o santo dos santos. Mas o autor não está levando em conta o átrio, mas sim a tenda. E ele vai dizer que no primeiro lugar da tenda, no primeiro lugar da tenda, tem o quê? Porque você olha assim, para você ver a nossa próxima disciplina vai ser hermenêutica. Ora, também o primeiro tinha a ordenança de culto divino e o santuário terrestre. Porque um tabernáculo estava preparado. E a gente pensa que ele está falando do tabernáculo todo. Nós, ocidentais, estamos acostumados a ouvir isso. Aí ele diz assim, o primeiro tabernáculo aqui, ele está querendo falar da tenda, e não do tabernáculo todo, como nós estamos vendo aqui. Como é que a gente sabe? Regra da hermenêutica. A Bíblia explica a Bíblia. Quando ele diz assim, o primeiro, eu tenho que saber o que é o primeiro. Se ele dissesse o altar dos holocaustos, do holocausto, e a pia de bronze, eu saberia que ele estava falando do átrio. Mas eu tenho que saber aqui o que ele está falando de primeiro, para eu não errar. Em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição. Então, ele está falando do primeiro lugar da tenda. E qual é a ideia dele, para que a gente entenda no geral? Ele vai começar e ele vai dizer, olha, os sacerdotes, tinha os sacerdotes que oficiavam na tenda. Na primeira parte. Mas o objetivo dele é chegar
o dia mais especial do judaísmo, que era o dia do Yom Kippur, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, uma única vez por ano, no Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. Então, ele vai mostrar essa gradação, esse passo a passo. E aí ele quer chegar no dia do Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão, o dia mais importante. O único dia onde o sumo sacerdote, o Kohen Gadol, entrava no lugar santo, no Kadosh. E aí ele vai mostrar que o sumo sacerdote fez isso. Entrou, e que ele entrava ano após ano. E que isso, aí ele começa, os sumos sacerdotes entram todo dia na primeira parte. O sumo sacerdote, uma única vez no ano, entre setembro e outubro, no mês de Tsiri. E aí, quando ele mostra tudo isso, essa glória que tinha Kavod, modernamente chamado de Shekinah, ele diz, olha, isso aí é maravilhoso. Ele diz, se isso aí é maravilhoso, aí ele vai agora para a parte de Jesus. Ele diz, foi mais além. Jesus, como nosso sumo sacerdote, não entrou aí, nesse tabernáculo, mas foi ao céu. A presença do Pai. E apresentou um sacrifício, não no santuário terreno, mas no céu. Porque o céu é o santuário. Muita gente pensa que lá no céu tem um santuário igual aqui embaixo. Mas o céu é o próprio santuário. Aqui tem uma arca. Lá no céu, onde Jesus entrou, Jesus não entrou na presença de uma arca, mas entrou na presença do próprio Deus. Então ele vai dizer, olha, pessoal, o sacerdote aqui, todo dia, entra no primeiro, no santo lugar. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, no dia do Yom Kippur, entra no santíssimo lugar, na presença de Deus aqui na terra. Quando ele conclui esse ensino, aí ele diz, mas tudo isso purificava os homens quanto a carne. Mas Jesus, nosso sumo sacerdote, é superior, porque não entrou num tabernáculo feito por mãos, mas ele entrou no céu, na presença do Pai, e ofereceu ao Pai ali o seu sangue, uma vez por todas. Não como os judeus que ofereciam, os sacerdotes, levita e o sumo sacerdote, que todo ano repetia. Mas ele vai dizer que o sacrifício de Jesus foi oferecido num tabernáculo superior, e é superior porque foi feito uma vez por todas e não precisa ser repetido. Quem entendeu a totalidade do que o autor está pensando? Eu resumi aqui. Ninguém entendeu? Vou de novo, vou explicar. Deu para entender, pessoal? Diga pelo menos que não. Tem alguém aí? Oi? Pessoal, pelo amor de Deus.
Alguém responda aí. Oi. Jailson, Oi, pastor, o pessoal está tímido. responda aí, meu irmão. Vocês entenderam? Pode falar, pessoal. Não tem vergonha, não. Você entendeu, Jailson? Eu entendi, pastor. Que ele está fazendo uma comparação com o santuário, mas não na totalidade que a gente vê, né? Que tem o pátio e a parte mais reservada. Ele está falando do local onde os sacerdotes entravam e do sumo sacerdote também entrava. Aí ele Isso. vai fazer a comparação dessa entrada deles, né, com a entrada que Cristo vai fazer no santuário espiritual, que é os céus. Isso. Então, os sacerdotes levíticos entravam aqui e era grande coisa, porque vinha a glória de Deus. Mas Jesus agora vai entrar no santuário celestial. É esse o resumo. Alguém além do Jailson, entendeu? Sim, pastor, está entendido. Amém. Já está. Obrigado. Se vocês não responderem, nem sim ou não, eu vou dar aula até meia-noite, viu? Eu vou ter que terminar esse capítulo 9 hoje. Então, vou resumir de novo. O autor, ele chega e diz assim, senhores judeus, é como se vocês fossem judeus e eu fosse o autor. Vocês estão querendo voltar para o judaísmo. Vocês têm o santuário. E o santuário de vocês, a principal parte, onde os sacerdotes trabalham mesmo, é dentro da tenda. Quando eles abrem o primeiro véu, os sacerdotes aí trabalham todo dia, cuidando dos pães, do candeeiro. E todo dia isso aí é diário. Mas anualmente existe uma festa especial para vocês. É isso que o autor tem em mente. Eu estou tentando resumir o capítulo todo, para depois a gente ir para os detalhes. Aí ele diz o seguinte, olha, vocês têm os sacerdotes que vão. Depois, uma vez por ano, tem a festa das trombetas, toca-se a trombeta, vocês entram em jejum, oração, começa o ano novo, e aí vocês sabem que vem o dia da expiação. O dia onde o sacerdote, o sumo sacerdote, o Kohen Gadol, vai entrar no Santo dos Santos por toda a nação. É o dia mais especial. Aí ele diz, isso é especial? Aí é como se o judeu dissesse, sim, claro, isso é maravilhoso. Aí ele diz, mas eu quero falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo é mais importante do que tudo isso que vocês dão importância e que é glorioso. Ele diz, porque os sacerdotes de vocês entram no lugar santo. E o sumo sacerdote, que é onde o autor quer chegar, entra no lugar santo dos santos. Ele diz, mas Jesus, nosso Senhor, não foi a esse santuário aí. Não foi a esse santuário aqui. Ele disse, isso aqui é apenas uma figura terrena. Ele diz, Jesus, ao invés de ir aqui, foi ao verdadeiro santuário, ao céu. Ele não foi diante da arca, mas ele foi diante do Deus Todo-Poderoso. Então, ele é um sumo sacerdote maior. E o santuário onde ele foi, não é um santuário de pele de animais, de madeira, de ouro, prata, cobre, de tecido. Não, ele não foi nesse santuário terrestre. Esse santuário terrestre é apenas uma figura. O nosso sacerdote
entrou no próprio céu e ofereceu seu sacrifício, uma vez por todas, ao Pai, na presença do Pai, no santuário celeste, que é o Pai. Então ele está dizendo, o que vocês querem? Vocês querem voltar para o santuário terreno? Vocês querem voltar para o sacerdote, que uma vez no ano, todos os anos tinha que repetir? Ou vocês querem continuar com aquele que não entrou aqui, mas que entrou no céu? Esse aqui é uma figura. Jesus entrou naquele que é a realidade. Então, esse é o ensino do capítulo 9. Deu para entender agora? Sim, pastor, entendido. Então, pessoal, respondam, porque eu sou pastor, eu sou professor, eu não adivinho. Né? Eu não adivinho, graças a Deus. Eu não adivinho. Então, vamos lá. Então, ele quer chegar no lugar, aí ele começou pela primeira parte da tenda, que ele chama o santo lugar. E aí, ele vai falar do candelabro, que hoje é chamado de menorá, e dos pães, a mesa com os pães. 12 pães, representando cada tribo. Estes pães eram trocados. Então, no primeiro lugar tinha o candelabro e tinha isso aqui. Só que vai surgir um problema. É porque tinha um terceiro móvel, que era o altar do incenso. Só que o autor aos Hebreus, ele vai colocar esse altar do incenso não no lugar santo, mas no santo dos santos, junto com a arca. Aí nós vamos tentar entender o que ele quis dizer com essa história de tirar o altar ou colocar o altar num lugar que aparentemente não era. Então, se você ler a Bíblia, né, e eu creio nisso, você vai ver que no livro de Êxodo diz que na primeira parte da tenda, o santo lugar, tinha a mesa, o candelabro, mas tinha o altar do incenso. Mas aqui o autor coloca apenas o candelabro, a mesa, mas ele não coloca o altar do incenso. Ele coloca o altar do incenso para além do segundo véu, né, que é o lugar santo dos santos. Então, o que o autor vai? Né? Ele vai tecendo seu argumento, como eu disse para vocês, porque ele quer chegar no dia do Yom Kippur, né, que é o dia da expiação. Então, agora, ele vai nos falar agora, eu vou mostrar agora a tenda. Então, aqui, está dando para ver aí o mouse, pessoal? Sim, pastor, tranquilo. Pessoal, quanto mais rápido vocês responderem ou escreverem aí, mais tempo a gente ganha. Se você errar 3 minutos para responder... Então, aqui eu botei 2 imagens. Uma do altar todo, do santuário todo, do tabernáculo todo, e a outra do que o autor quer realmente falar. O autor não está pensando nessa primeira figura, no pátio ou átrio, mas ele está pensando aqui. Então, os sumos sacerdotes entravam aqui, e você está vendo que aqui tinha o altar do incenso. E depois do segundo véu tinha a arca da aliança. Só que o autor vai nos dizer que esse altar está aqui. E aí a gente pergunta, que história é essa? Por que ele faz isso? Por que ele diz? E alguns teólogos não muito espirituais dizem, não, ele errou. Ele não entendia muito bem o tabernáculo, e aí errou. Botou a peça no lugar errado. Então, para quem não crê na inspiração da Bíblia, é muito fácil
dizer assim, errou. Ele errou, a Bíblia está cheia de erros. Eles não creem na inspiração da Bíblia, plena e verbal, como nós queremos. Mas para nós que cremos que o autor bíblico foi inspirado pelo Espírito Santo, portanto, é incapaz de errar, porque o Espírito Santo estava gerindo, corrigindo, gerenciando, trabalhando para que a revelação viesse até nós sem erros. Você já imaginou uma pessoa que crê? Não, a Bíblia está cheia de erros. Como é que eu posso confiar num livro que fala sobre a salvação da minha alma se eu acredito que ele está cheio de erros? Então, nós temos aqui a primeira parte, o lugar santo. É isso que ele está falando. Que ele vai chamar de primeiro véu. O segundo véu é o santo lugar. Então, só vocês agora. Qual é a primeira parte? Lugar santo, pastor. Lugar santo. Segunda parte. Segunda parte é o santo dos santos. Pronto. Então, ele não está pensando no santuário todo. Ele falou da primeira parte, essa parte aqui, mas ele está com o intuito, ele está com a mente lá no dia do Yom Kippur. Ele diz, por trás do segundo véu, eu botei aqui para você ver, ó. Aqui só tem a imagem da tenda. Sacerdote aqui na primeira parte, candelabro, o altar do incenso, a mesa. Aí, depois do segundo véu, tem a arca, com as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e um pouco do maná, que era o lugar santíssimo. Então, aqui nós temos as duas partes. Só que o grande problema é que o nosso autor aqui, ele coloca esse altar dentro, como se tivesse aqui no segundo lugar. Então, nós vamos tentar entender isso, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, ele vai nos dizer o seguinte, por trás do segundo véu, ou seja, já no lugar santíssimo, se encontra o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos. Então, veja que ele usa a palavra tabernáculo não para o tabernáculo inteiro, como nós compreendemos. O pátio, a tenda, não. Ele está dizendo tabernáculo, é como se ele estivesse dizendo o segundo compartimento, o segundo quarto, a segunda câmara. Então, ele diz, por trás do segundo véu, então ele diz, passando o primeiro véu, agora vem o segundo. Você encontra o tabernáculo que se chama, aí a Bíblia explica a Bíblia. Estou lendo. Que segundo tabernáculo é esse? Porque quem estuda pelo método, pela visão grega, diz o seguinte, o autor, a semelhança de Platão e o neoplatonismo, acreditava em dois santuários. Um perfeito, Santo dos Santos, e um imperfeito, o lugar santo. Então, eles vão explicar dessa maneira, que os sacerdotes ministravam no imperfeito, o sumo sacerdote no perfeito. Por quê? Porque eles estão explicando com a mente grega e não com a mente hebraica. Deu para entender, pessoal? Sim, pastor. Pessoal, Sim, se você não entender, pelo amor de Deus, o mais rápido possível, diga assim, certo? Só um minuto. Se vocês não entenderem, quanto mais rápido você disser assim, não, mais rápido eu volto. Então, se você vai com a cabeça, a mentalidade grega, imaginando o seguinte, digamos que você é o intérprete da carta aos Hebreus. Você pode achar que o autor de Hebreus tem a mentalidade grega. Então, com a mentalidade grega neoplatônica, dos dois mundos, então ele pega duas partes do tabernáculo e vai fazer uma comparação com os dois mundos de Platão. Então, muita gente vai explicar esse texto assim.
Mas aqueles, e eu sigo a estes, que interpretam com a mente judaica, vão dizer o seguinte: não, ele não estava pensando como Platão, nos dois mundos, o mundo perfeito, o mundo nominal, e o mundo imperfeito, o mundo físico. Não. Eles dizem, os que creem, como eu creio, que o autor tinha em mente a cultura judaica palestínica, ele, e que nós interpretamos segundo essa cultura, que ele está vendo a Septuaginta, mas ele está percebendo e interpretando o Antigo Testamento com a cultura palestínica, hebraica palestínica. Então ele diz assim: segundo véu, você encontra o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Então, quando você quer saber o que é segundo véu, que véu é esse, que lugar é esse, o autor, a Bíblia explica a Bíblia, o autor diz é o Santo dos Santos. Então, agora ele vai passar do lugar santo para o lugar mais santo, o Santo dos Santos. Aí diz, ao qual pertenciam um altar de ouro para incenso. Aí você diz, espera aí, é aqui onde o bicho pega. Ele diz, havia um altar de ouro para o incenso. Aí você olha aqui e diz, espera aí, o altar estava aqui. O altar estava na primeira parte, no lugar santo, mas o autor aqui está dizendo que a primeira peça do segundo lugar do Santo dos Santos era o altar para o incenso. Aí muitos, como eu já disse, dizem, não, ele errou, trocou. Nós que cremos na inspiração verbal e plenária, não imaginamos que o autor errou. E a Arca da Aliança? A Arca da Aliança, é claro. O problema era esse altar do incenso. Aí nós vamos ver o que significa. Eu já coloquei aqui. O problema do altar do incenso. É esse altar aqui. Que é como se o autor tivesse pego esse altar e colocado lá no Santo dos Santos. E aí existem várias interpretações. Essa palavra é titerion. A palavra também pode ser traduzida por incensário. Então, alguns dizem o seguinte, que o autor pegava o incensário, e não esse altar, e levava para dentro do Santo dos Santos. Isso é verdade. Ele tinha que cobrir a arca de fumaça. Então, alguns imaginam o seguinte, o que é que ele quis dizer? Ele não quis dizer altar, mas ele quis dizer, na verdade, é que o sacerdote não levava o altar, mas levava incensário para dentro do segundo véu. Então, o que estava dentro do segundo véu, segundo essa explicação, não era este altar, mas o incensário tirado desse altar e feito do mesmo material. E que o sacerdote levava para dentro do véu. Outra coisa que nos é dito é que nos dias de José e Filo, que é extra-bíblico, José era historiador, Filo era o filósofo, os quais também observavam de modo explícito o Talmud babilônico, que é os comentários bíblicos feitos lá na Babilônia, que no segundo templo, o altar do incenso estava com o Santo dos Santos, com o candelabro e a mesa. Aí diz assim, embora tibiaterion não fosse empregado para referir-se ao altar do incenso, na versão dos 70, é usado assim pelas autoridades contemporâneas. Aí ele vai citar. Ele está dizendo o seguinte, olha, esse altar aqui
Na versão dos 70, ele não está. Ele está num lugar onde o Antigo Testamento diz que está, o Antigo Testamento hebraico, o texto massorético. Ele diz, mas as autoridades contemporâneas, nos dias desse autor, já dizem que esse altar foi transportado de lugar. Aí ele diz assim, Filo, Joséfo, historiador, o Talmud babilônico, que no segundo templo, né, o altar do incenso estava no lugar santo. Aí diz, tem sido sugerido, conforme temos em Ara, participio tendo ecusas, né, ficando para dentro. Então, eles dizem o seguinte, que aquele altar, como ele tapava o segundo véu, é como se ele tivesse assim, impedindo as entrarem no lugar santo, porque ele ficava de frente para o véu. Então, o judeu passou a associar, com o passar do tempo, esse altar ao segundo espaço. Por quê? O sacerdote tirava incenso dali e levava para dentro do santuário. Então, o judeu passou a imaginar o seguinte, que é como se o sacerdote estivesse levando, transportando o altar do incenso para o segundo compartimento, para o Santo dos Santos. E eles dizem, por isso, o autor está dizendo que o altar está lá. Porque, figuradamente, quando o sumo sacerdote pega o incensário e leva esse incensário de ouro do altar do incenso para o Santo dos Santos, é como se ele estivesse levando o altar para o segundo lugar. E aí o judeu, com o passar do tempo. Mas, como eu disse, a regra maior é a Bíblia, explica a Bíblia. Existem aqueles que dizem, não, o autor não estava interessado nessa questão da localização. Mas a regra hermenêutica, que é a regra que diz que a Bíblia explica a Bíblia, que se eu não entendo um texto, eu tenho que continuar lendo, que lá na frente Deus vai me explicar, ou no próprio texto, ou lá na frente. Então, em 1 Reis 6:22, tem um texto que explica isso. Diz assim, assim cobriu de ouro toda a casa, inteiramente, e também todo o altar em que estava diante do Santo dos Santos. Assim cobriu de ouro toda a casa. Ele fala da casa toda. Inteiramente. E também todo o altar que estava diante do Santo dos Santos. Então, lá na frente, em Reis, o altar para o judeu, na interpretação, ele continuava no lugar, mas para eles, esse altar já não estava mais no primeiro compartimento, o lugar santo, mas espiritualmente tinha sido conduzido para o segundo lugar, o Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote. Então, existem essas versões. Primeiro é que a palavra não estava se referindo a quem estava lá, seria o altar do incenso, mas seria o incensário. A palavra podia ser usada tanto para altar como para o incensário, que era do mesmo material. Segunda é que o sacerdote conduzia para dentro do templo, é como se ele estivesse conduzindo para dentro do templo o altar. E terceira
é que o autor não estaria preocupado com o local dos objetos, mas em descrever os objetos. Então, a melhor interpretação que eu achei foi essa, que diz que o altar estava diante do santo dos santos. Então, com o passar do tempo, os judeus começaram a crer. É o que a gente chama de evolução histórica. É que uma doutrina, um ensinamento vai sendo reinterpretado, relido com o passar dos anos, e principalmente com os problemas. Então, aqui nós temos agora a arca, que estava aqui onde o sacerdote ia. Dentro da arca tinha essas três coisas: o maná, os 10 mandamentos e a vara de Arão. Jesus é o pão do céu, é a palavra de Deus, e a vara de Arão, que já estava cortada, morta, e que voltou milagrosamente a renascer e que deu fruto, fala desse Jesus ressuscitado. Mas o autor não está interessado nisso. Porque muitas vezes nós vamos estudar sobre o tabernáculo, e aí a gente fala: o pão é Jesus, as tábuas é a palavra de Deus, aqui é Jesus ressuscitado, e aí a gente perde a noção. Então, eu só coloquei isso aqui para informação. Então, ele está dizendo: ó, primeiro os sacerdotes entram lá no primeiro lugar. Depois, o segundo véu, agora ele está pensando no dia do Yom Kippur. O sacerdote vai entrar diante da arca, e dentro da arca, estas coisas. Então, nós não devemos parar aqui. Deu para entender até aqui, pessoal? Alguma pergunta? Então, olha, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Então, ele diz: ó, aqui falei do tabernáculo todo, todos os dias, diapantos, continuamente. Então, todo dia, os sacerdotes, filhos de Arão, entravam no lugar santo para ministrar. Ali nós vemos que todos os dias tinha um cordeiro imolado de manhã, outro à tarde. Então, ele diz assim: os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. E aí ele vai colocar epitiléu, que significa terminar, levar a bom termo. Então, eles estão ali concluindo o culto a Deus. E aí ele agora vai dizer, ele vai chegar onde ele quer. Ele diz: mas no segundo. Então, no primeiro, todo dia, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, no mês de Siri, setembro, outubro, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Então ele diz: no segundo, no primeiro todo dia, no segundo uma vez por ano. Então ele está, veja a evolução. Ele está caminhando, é como se ele dissesse: venham comigo, acompanhem o meu raciocínio. Aí diz: no segundo, o sumo sacerdote, não mais os sacerdotes, ele sozinho e uma vez por ano. A coisa era séria. Não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Ele diz: o sumo sacerdote primeiro oferece sacrifício por ele. Depois pelo povo. É por isso que ele sacrificava, e nós vamos ver, um bezerro, gado graúdo, que era
se você vê lá Levítico, era pelo sacerdote, que era a pessoa mais importante. Então, tinha que dar uma oferta alta. E as ovelhas, carneiros, que eram oferecidos pelo povo. Então, pelo sacerdote, um bezerro. Pelo povo, gado miúdo, o tsom. Então, ele diz assim, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, então vejo que o Espírito Santo, ele diz, o Espírito Santo estava revelando, iluminando, melhor dizendo. Deus já tinha se revelado. Mas ele disse, olha, o povo ainda não entendeu bem, vocês não entenderam bem. Ele diz, mas, querendo com isto, dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou. Enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Ele está dizendo o seguinte, olha, pessoal, o que o Espírito Santo está querendo ensinar é que enquanto o tabernáculo e o templo estiverem erguidos, ninguém entrou de fato na presença de Deus. Entrou na presença da arca, que simbolizava a presença de Deus. Então, ele está dizendo, olha, o Espírito Santo está revelando, está iluminando, está dando a entender que o caminho para o santo lugar não se manifestou. Ele diz, enquanto o primeiro tabernáculo continua. Então, ele está dizendo mais ou menos assim, vocês, judeus, pensam que entraram na presença de Deus. E ele diz, enquanto a religião judaica existir, e enquanto os sacerdotes estiverem entrando apenas no santuário terreno, ninguém entrou no verdadeiro santuário. Ele diz, esse primeiro aqui precisa desaparecer. Então, a religião judaica, com seus ritos, com os sacerdotes, jamais poderiam nos conduzir à imediata presença de Deus. Por mais maravilhoso que fosse, Deus tinha que descer, mas não era Deus, era a manifestação da glória de Deus na nuvem. Então, ele está dizendo, de certa forma, ninguém nunca entrou. E ele diz, enquanto vocês estavam, nunca entraram. E aí, olha o que ele vai dizer. Aí está aqui uma foto do sumo sacerdote, quando entrava, ficava os compartimentos cheios de fumaça do incensário, e ele está diante de Deus agora. E, no período interbíblico, criou-se um costume de amarrar uma cordinha no pé dele, para caso ele morresse, puxar. Né? Alguns dizem que isso não existe, mas hoje já está documentado. Tem documentos que dizem que existe, eu coloquei aí, para que você possa ver. Então, o sumo sacerdote, com a tiara, com toda a roupa, entrava agora diante da arca, e a tampa da arca com os querubins é chamada de propiciatório, e é sobre este propiciatório onde ele vai derramar o sangue. Então, o autor tem em mente esse dia especial, único, o dia do grande sacrifício. Alguma pergunta? Não. Então, ele diz o seguinte, o sumo sacerdote entrou, ofereceu, e aí ele agora vai, já falou, os sacerdotes entraram no primeiro, o sumo sacerdote entra no segundo. E ofereceu tudo lá a Deus. Aí ele diz, mas o Espírito Santo diz que ninguém ainda entrou. Porque, na verdade, nenhum sacerdote podia subir ao céu.
E o verdadeiro tabernáculo não era aquele da terra era uma cópia. O verdadeiro era do céu. Aí essa é a argumentação dele. Aí ele vai falar da ineficácia e temporalidade da antiga aliança. Ele diz, é isto uma parábola para a época presente, agora ele vai aplicar. É aquela história, ele interpretou o santuário e agora ele vai fazer as aplicações, é um bom pregador. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifício. Ele está dizendo, olha, tudo isso aqui é como se fosse uma parábola. Você tem que entender o sentido, o significado. Ele diz, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar o que presta culto. Ele diz o seguinte, olha, a antiga aliança era maravilhosa, a roupa era bela, a glória de Deus descia, mas tinha uma fraqueza. Era que só limpava o exterior. O sacerdote se banhava, havia um derramamento de sangue, então, psicologicamente, a pessoa saía dali perdoada. Porque tudo é como eu disse, tem três coisas. Tem o teológico, que é só podemos nos achegar a Deus mediante um sacrifício. A questão é que sacrifício é esse? E o autor vai mostrar que é o sacrifício de Cristo. Tem o psicológico, que aquelas coisas faziam a pessoa sair dali assim, estou perdoado. Estou limpo. Mas limpo onde? A consciência dele continuava acusando, mas psicologicamente ele saía bem. E a questão social, que dava uma satisfação. Eu pequei, pisei na bola, mas eu estou aqui mostrando a todos vocês que eu estou arrependido. Só que o autor aos Hebreus diz que isso não era suficiente. Por quê? Ele diz porque não conseguia tocar, mudar a consciência das pessoas, daquele que prestava o culto. Limpava por fora, mas não conseguia mudar espiritualmente. Por isso a pessoa precisava todo ano, e no caso dos sacerdotes, todo dia, estar ali. Aí ele diz assim, os quais não passam de ordenanças da carne. Aqui não quer dizer carne, aqui, baçar, não quer dizer carnalidade. Mas ele está dizendo não passam de coisas físicas. Ele diz, essas ordenanças atingiam apenas o nosso físico. Mas eram incapazes de mudar o nosso interior. Aí ele diz, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções. Ele diz, olha, as ordenanças tinham estipulação para quem podia beber, quem não podia, o sacerdote não podia tomar vinho quando estivesse ministrando, o tipo de comida que você podia comer, o que não podia, as abluções, que eram as purificações por banhos, por lavagem. Então, ele está dizendo, olha, tudo isso era colocado por Deus, mas isso era apenas figura. E vocês pararam na figura e esqueceram a realidade. Ele diz, olha, isso resolvia os problemas materiais, mas não mudava você por dentro, você continuava o mesmo. Você oferecia um boi, mas era o mesmo velho sacerdote. Você oferecia um carneiro, mas era o velho homem. A consciência ainda era a mesma, ainda tinha culpa. E ele diz porque era baseado em ordenanças. Aí ele diz, tinha um tempo
impostas até o tempo oportuno da reforma. Não é a reforma protestante, não. Então, o autor diz, olha, foi... Porque a pessoa pode dizer, então a gente vai jogar a lei fora? Então, o senhor está querendo dizer, autor de Hebreus, que tudo que Deus, os regulamentos que Deus deu, as leis, os detalhes, não servem de nada? Ele diz, não. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que isso serviu até um determinado tempo. Que isso não era a revelação final. Como eu disse, não era aquele computador final, aquele smartphone final, não. Era o meio do caminho. E aquele povo tinha parado no meio. E ele diz, olha, imposta até o tempo oportuno. É o kairos, o tempo certo. Então ele diz, Deus foi guiando vocês até a vinda de Jesus, que é o tempo da reforma, que é do endireitar. Aquele que vem botar o pingo no i, ou os pingos nos is. Então agora ele diz, olha, Jesus vem para botar os pingos nos is. Aí nós vamos continuar. Então ele falou, pronto, olha, a lei, aquilo lá, tudo, os sacerdotes. Por isso é que se diz que aquilo deve ter sido feito, essa carta deve ter sido escrita antes do ano 70, porque os sacrifícios ainda estavam sendo oferecidos. Ele diz, tudo isso durou até um determinado tempo. Quando? Ele diz assim, quando, porém... Então, aquilo era até o tempo da reforma, de colocar os pingos nos i, de alguém que viesse. Veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados. Ele diz, então, o Antigo Testamento, os mandamentos, as regras, as normas, eram até Jesus vir. Eram revelações de Deus, o meio de Deus lidar. Era o ensino fundamental. E o médio, mas não era ainda a faculdade. E aí ele diz, mas quando veio Jesus, dos bens já realizados, não ainda para realizar, não vai realizar de novo, mas já realizou. Aí ele diz assim, mediante ou por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo. Então, agora ele vai dizer, olha, Jesus não entrou aí no tabernáculo que vocês tanto se orgulham. É como se hoje a gente dissesse, a nossa igreja é tão linda, toda de mármore. E o autor dissesse, Jesus não entrou aí. Quem entra aí é o pastor. Quem entra aí são vocês. Jesus entra numa igreja muito maior. E aí ele diz assim, esse tabernáculo não foi feito por mãos. Mãos aqui, Yadaim, quer dizer mãos humanas. Aí ele diz, quer dizer não desta criação. Então ele diz, olha, o tabernáculo que Jesus entrou não é esse aí, feito por Moisés, construído pelas mãos humanas, orientado por Deus, mas feito por homens. Ele disse, não é desta criação. Não é daqui. O que vocês entravam e se gloriavam é daqui. Foi erigido por mãos humanas. Foi segundo o modelo de Deus? Foi, mas era apenas uma cópia. Aí ele diz, não por meio de sangue de bodes e de bezerros. Bodes era o sacrifício pelo povo e bezerro, o sacrifício pelo sumo sacerdote. Então ele está pensando aqui no dia da expiação. Então ele está dizendo o seguinte, Jesus é o único que entrou no verdadeiro santo dos santos, o céu.
a presença de Deus. E ele diz que Jesus não veio oferecendo bodes pelo povo e bezerro por eles. Ele disse que Jesus não tinha necessidade de oferecer sacrifícios por ele, pelos seus pecados. Não, porque ele não os tinha. Aí ele diz, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos. Aí você diz, espera aí, quem entra no Santo dos Santos? Jesus nunca entrou no Santo do Templo, nem viveu no Templo do Tabernáculo. Como é que o autor diz que ele entrou no Santo dos Santos? Ele está pensando em outro tabernáculo chamado céu. Aí ele diz assim, uma vez por toda, que a palavra é epharpax, que tem sua raiz na palavra harpax, uma vez para sempre. Então, Deus não precisou fazer vários sacrifícios, mas um único, porque foi perfeito, tendo obtido uma eterna redenção. Então, ele diz assim, Jesus entrou não no santuário terreno, mas no santuário celestial. E apresentou diante do Pai seu sacrifício. Então, Jesus é tanto a oferta como o ofertante. E aí ele oferta ao Pai. E aí diz que com isso ele obteve para mim e para você uma eterna redenção, uma eterna salvação. Alguma pergunta? Aí, já que Jesus obteve agora, não entrando no santuário terreno, mas no santuário celestial, no verdadeiro santo dos santos, o habita, ele diz, portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santifica quanto à purificação da carne. Então ele diz, olha, vou falar aqui de duas coisas. No dia do Yom Kippur, o sumo sacerdote oferecia bodes, touros, e no livro de Números 19, tinha o sangue de uma novilha vermelha, que era oferecido, e que purificava o povo. Essa purificação era da carne, ou seja, exterior. Aqui não quer dizer carnal, maligna, não. Quer dizer, santificava o povo no sentido de aquele povo era imundo, mas quando eram aspergidos pelo sangue dos bodes, o povo se tornava puro, cerimonialmente. O touro purificava o sumo sacerdote, a novilha purificava o povo. Então ele está dizendo, olha, se isso aí purificava, se esse sangue de animais purificava, quanto à purificação da carne, vocês se tornavam imundos por tocarem no cadáver, e aí sacrificavam a novilha e ficavam puros. Ele diz, ao contraste, muito mais, muito mais. Ele está dizendo, olha, purificava. Você podia voltar ao templo, podia voltar a cultuar. Ele diz, se vocês eram purificados quanto à carne, a parte cerimonial, você não podia entrar no culto. Você não podia adorar. O sacerdote não podia entrar no Santo dos Santos, porque ele estava imundo. Mas ele oferecia um bezerro. Oferecia um bode, então tanto ele como o povo agora já não eram mais imundos. Ou uma novilha, então ele fala de 2 sacrifícios. E aí ele diz, isso purificava. A pessoa agora podia participar do culto, ele se sentia bem, entrava na presença de Deus espiritualmente. Ele diz, se isso purificava, muito mais o sangue de Cristo. Isso é. Faça a comparação. Vocês dizem que o sangue de bode, touro e a cinza da novilha purificava os contaminados, muito mais o sangue de Cristo.
pelo Espírito Eterno, o Espírito Santo, ele estava agindo ali. A si mesmo se ofereceu, sem mácula, a Deus. Ele está dizendo, ó, Jesus, pelo Espírito Santo, se ofereceu, foi a oferta. Nós já vimos que ele é o sumo sacerdote, mas ele também é a oferta. Se ofereceu sem mácula a Deus. Então ele é o Cordeiro perfeito. Ele diz, olha, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Ele diz, os sacrifícios do Antigo Testamento purificavam cerimonialmente. Você é imundo, se tornava puro. Ele diz, mas o sangue de Jesus é muito mais poderoso, muito mais eficaz. E purifica o ser humano na sua interioridade, no seu aspecto interno, no seu verdadeiro ser. Aí ele diz, com o objetivo de que a gente agora sim, como sacerdote e o povo, depois daquele sacrifício, podiam se chegar a Deus, o autor diz, depois do sangue de Jesus, você agora pode entrar na presença de Deus, que é o que ele vai dizer no capítulo 10. O véu foi rasgado. Alguma pergunta? Aí ele agora diz, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Porque ele obteve uma eterna redenção, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, é tanto que se você entrar nas minhas redes sociais, você vai ver que eu escrevi assim, as pessoas dizem, por que Deus não pune o pecador? E eu coloquei lá, porque Deus agora está só anotando, tenha calma que a conta vai chegar. Então ele diz, por isso mesmo ele é mediador da nova aliança. Jesus agora obteve a eterna redenção e agora ele é o que está no meio. E ele fez uma nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a antiga aliança. Então, tudo aquilo que a lei nos condenava, todos os judeus que estavam debaixo de condenação em nós, pela morte de Cristo, houve a remissão das transgressões, todas as transgressões de quem estava na antiga aliança. Aí ele diz assim, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Então ele diz, olha, a antiga aliança nos condenou, nós estávamos debaixo mas nós não recebemos na antiga aliança a promessa da eterna herança. Mas agora, em Cristo Jesus, nós estamos na nova aliança. Os pecados que nos condenavam, a lei que nos condenava, já não nos condena mais. É instrumento revelador, condutor, revela os nossos pecados e nos conduz a Cristo. E em Cristo nós temos os nossos pecados perdoados e alcançamos a promessa. E ele diz, nós, os que fomos chamados. E aí ele continua, dizendo, porque onde há testamento, aí aqui tem a questão da palavra testamento, se nós devemos entender como aliança, a palavra diateque, no Antigo Testamento berit, ou se nós devemos entendê-la como aliança ou um testamento. É necessário que intervenha a morte do testador, pois o testamento só é confirmado no caso de mortos.
visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Então, baseado nisso, é melhor, me parece melhor, entendermos, e se eu li, como muitos aqui que eu coloquei, ele faz a ideia de alguém que tem uma riqueza e que vai deixar um testamento. Talvez por isso não, a tradução por aliança fique um pouco a desejar. Então ele está dizendo, olha, para que alguém receba uma herança, que era o que ele estava falando acima, é necessário que alguém deixe um testamento no nome dela. Mas ele diz, é necessário a morte do testador. Ou seja, eu posso ter todo o dinheiro do mundo, fazer um testamento deixando o dinheiro para minhas filhas, mas enquanto eu não morrer, elas não podem colocar a mão no dinheiro. Elas não podem receber a promessa. Então ele está dizendo, para que nós recebamos a promessa, era necessário que o testador, Jesus, morresse. Aí ele diz, pois um testamento só é confirmado no caso dos mortos, de mortos. Vivo, ninguém recebe herança. Aí ele diz, visto que de maneira nenhuma tem força de lei, enquanto vive o testador. Então, ele está preparando o caminho, dizendo, a morte de Jesus era necessária para que vocês recebessem a herança que ele conquistou para vocês. E que herança é essa? É a eterna redenção. Que herança é essa? A eterna redenção. Ele diz, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Ele está dizendo, vamos voltar. A primeira aliança não foi sancionada sem morte. A primeira aliança só entrou em vigor depois que houve derramamento de sangue. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã, e tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo, este é o sangue da aliança, ao qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Quando Moisés leu os mandamentos de Deus, o livro da lei, que era a aliança de Deus, o lado de Deus, ele fez o povo, ele leu, o povo disse amém. Amém, amém. Vamos fazer, vamos fazer. Então agora o pacto estava feito. Mas esse pacto só tem força de lei. É aí onde também dá a ideia de aliança. Então, nós temos aqui duas ideias entrelaçadas. A ideia de um testador que deixa uma herança e, posteriormente, a ideia de uma aliança, de uma berite, de uma diateque. E aí ele diz o seguinte, que Moisés sacrificou um animal e tudo que estava ali, que tinha sido tocado pelo ser humano, inclusive as peças do tabernáculo, o povo, os sacerdotes, tudo foi coberto, purificado pelo sangue do animal que foi morto. Ele está dizendo mais ou menos assim, na antiga aliança, a antiga aliança entrou em vigor quando o animal foi morto, imolado. Aí ele chega à conclusão, com efeito, todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Então ele diz, olha, vocês perceberam que tudo na lei é purificado por meio da morte. Que ele chama aqui sangue. Ele está dizendo da morte. Alguém, o testador tem que morrer. E no Antigo Testamento, quando foi celebrar a aliança,
alguém morreu para confirmar essa aliança. E ele disse, foi um animal que Moisés imolou. Agora, a aliança está feita, confirmada, porque alguém morreu. Aí ele diz, olha, qual é a conclusão? Segundo a lei, nada, nada pode ser feito, pode ser purificado sem derramamento de sangue. Ele disse, sem derramamento de sangue, sem morte, não há perdão. Então ele está preparando para dizer, ó, só tem perdão, só pode perdoar aquele que morreu. Jesus Cristo. Aí ele diz, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus, que é o tabernáculo, o culto judaico, se purificassem com tais sacrifícios, que era o sacrifício de sangue feito por Moisés, de um animal. Ele diz, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Então ele está dizendo, ó, se no Antigo Testamento precisava um animal morrer para vocês serem purificados e poderem entrar na presença de Deus, imagine para entrar no céu. Imagine para entrar na própria presença de Deus. Então, precisa, para entrar na presença de Deus, de um sacrifício superior, muito maior do que aquele ofertado no dia do Yom Kippur. Aí a pessoa diz, eita, que sacrifício é esse? Quem pode oferecer um sacrifício maior do que o sumo sacerdote? Aí ele diz, porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos. Ele disse, Jesus não entrou lá. Figura do verdadeiro. Porém, entretanto, todavia, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, o autor de Jesus não entrou no Santo dos Santos aqui na terra, mas entrou no verdadeiro Santo dos Santos, que é o céu. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes. Como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo do Santo com sangue alheio. E Jesus não veio fazer isso. Não veio todo ano repetir. E ainda por cima, o sacerdote não derramava o sangue dele, o sumo sacerdote. Mas ele trazia o sangue de bodes, de carneiros, de bezerros. O sangue era alheio. Aí ele continua dizendo o seguinte. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Ele está dizendo, olha, se o sacrifício de Jesus fosse incompleto e ele fosse igual aos de vocês, que vocês querem voltar para lá, então Jesus teria que ter sofrido, morrido, desde que Adão caiu. Todo ano ele tinha que morrer. Ele tinha que subir, voltar, morrer de novo. Ele disse, agora, porém, entretanto, todavia, contudo, contrário, ao se cumprirem os tempos, o tempo da reforma, o tempo onde chega aquele computador, o celular de última geração, que nunca mais vai ficar obsoleto, a revelação última de Deus em Jesus Cristo, o sacrifício perfeito, completo, único. Ele diz, se manifestou uma vez por todas. Não há repetição. Por isso é que a apostasia é um perigo tão grande. É porque Jesus não vai morrer de novo. Ele morreu por mim e por você uma vez. Se eu digo que o sacrifício dele não valeu nada, ele vai dizer para mim e para você, não tem uma segunda morte para morrer por você. Então o apóstata está perdido. É tão perigoso isso. Aí ele diz, por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado.
Então, ele veio dar fim ao pecado. João Batista disse, esse é o Cordeiro de Deus que tira, não cobre. Tira os pecados do mundo. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, que é muito mal interpretado, ele está dizendo que ninguém morre duas vezes. Isso é uma sentença sobre o homem que toda a raça humana vai morrer. E não vai morrer todo ano, como os cordeiros. Ele está dizendo que o homem só morre uma vez. Ele diz, vindo depois disto o juízo. Ele não quer dizer que depois que a gente morre, imediatamente a gente vai ser julgado, não. Ele está dizendo, na sequência, todo homem morre. Todo homem vai morrer, mas só vai morrer uma vez. Só vai morrer uma vez. Os cordeiros, ele está pensando lá nos cordeiros, nos bezerros que morriam todo ano e que morriam todo dia. Então ele quer fazer esse contraste. E aí ele diz assim, vindo depois disso, o juízo. Então, lá no Antigo Testamento, todo ano, o cordeiro, os bodes eram sacrificados, um era morto, o outro era levado para o deserto, e depois, se Deus aceitasse, o sacerdote saía do Santo dos Santos, chegava para o povo, e havia festa, porque havia o perdão. Então, havia o juízo. Deus havia julgado, condenou o povo na pessoa daquele animal, e agora o sacerdote traz a notícia, olha, Deus condenou o animal no lugar de vocês, o sacrifício vicário, e vocês estão perdoados. Então o povo celebrava. Mas agora ele está dizendo, olha, lá era todo ano. Jesus morreu como todo homem morre, uma só vez. E agora ele vai dar o juízo. Agora ele vai emitir o juízo. E vai dizer que todo aquele que nele crê, que crê no seu sacrifício, tem a vida eterna. E aquele que não crê, está condenado. E se alguém creu nele e deu para trás, e voltou, perdeu. Porque ele só morre uma vez, como todo ser humano. E depois só vem o juízo, que no caso aqui é tanto o juízo imediato como o juízo final. Aí ele diz assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Ele diz, olha, na primeira vinda, Jesus veio para remover os nossos pecados. Ele entrou, morreu, subiu ao céu, apresentou seu sacrifício no verdadeiro Santo dos Santos, é o nosso sumo sacerdote. Deus aceitou, nós fomos perdoados. Isso foi feito uma única vez. E ele diz, agora nós estamos aguardando que ele vai aparecer a segunda vez, sem pecado. Não quer dizer que Jesus antes tinha pecado e agora não tem mais. Não. Significa que ele não vem mais para resolver a questão dos pecados. Que a questão do pecado ele já resolveu. Mas ele vem agora, não para resolver pecados, mas para aqueles que já têm os seus pecados perdoados e o aguardam para a salvação. Alguma pergunta? Então, Deus abençoe. Até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Boa noite a todos.